Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elton Romualdo, professor de Filosofia, História e Sociologia. No episódio de hoje do Suricast, nós vamos entender o que é o fascismo e o que é o nazifascismo, ou seja, como que esses regimes totalitários, como que esses regimes fortes que dão poder ao Estado e que muitas das vezes, sobretudo nestes anos sombrios, as pessoas confundem entre direita e esquerda. Vamos tentar entender o que é, de fato, o fascismo, como se deu o surgimento do fascismo, ou, sobretudo, o Partido Nacional Fascista e também o Partido Nazista, lá na Alemanha. Por isso, se acomode aí, que eu vou tocar a vinheta e nós vamos começar. Então, pessoal, já acomodados, vamos ao que nos interessa. Qual que é o objetivo desse episódio? Estudar as características do fascismo e do nazismo, tal como a relação entre essas sociedades e também entender como que essa sociedade se deu em conjunto com o Estado nesse período em que essas ideologias fortemente predominantes, que propunham um Estado forte, que eram totalitárias, respectivamente na Itália e na Alemanha, chegaram ao poder, se mantiveram no poder no período entre guerras, entre 1918 a 1939, ou seja, antes da pós-Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. Só para a gente relembrar, a Primeira Guerra Mundial ela trouxe graves consequências para a Europa. Nós não podemos esquecer que foi marcado por um período de grande destruição material, muitos mortos, o liberalismo entrou em crise, ele foi questionado. Além disso, em 29, teve a crise mundial aí, que começa nos Estados Unidos com a quebra da Bolsa de Nova York, gerou muitos impactos nas economias europeias, sobretudo na Alemanha, que tomou muito prejuízo com isso, porque ela recebia uma espécie de auxílio dos países que ganharam para ela conseguir se reconstituir. E por outro lado, nós temos também uma expansão significativa da União Soviética e das ideias comunistas propostas pela ditadura proletária, visto que a União Soviética não sofreu tantos impactos com a crise de 29. Então, ou seja, o cenário era de grave crise social, política e econômica, marcada ali depois do pós-guerra, que provocou a falência do sistema liberal, contribuiu para o surgimento de ideologias autoritárias, que tiveram grande base social e ascenderam ao poder na Itália e na Alemanha. Dentro desse contexto, só para a gente deixar claro, após a Primeira Guerra Mundial, os países europeus que enfrentaram graves problemas sociais, econômicos, políticos, em decorrência de anos de conflito, especialmente a Itália e a Alemanha, viveram momentos muito difíceis. A Itália aliou-se à Tríplice Entente no decorrer da guerra porque ela esperava, ela acreditava que iria receber compensações territoriais prometidas pela França e pela Inglaterra após o conflito. O grande objetivo dos italianos, ou do governo italiano, era anexar ao seu território algumas cidades que haviam pertencido ao Império Austro-Húngaro. Porém, a Inglaterra e a França preferiram anexar essa região ao território que deu origem à Iugoslávia, que hoje chamamos de Iugoslávia. Outro ponto importante é que essa decisão causou muita insatisfação na população italiana, e com razão, principalmente entre os ex-combatentes de guerra, porque houve um sacrifício de muitos soldados, os traumas vividos ali naquele contexto de guerra foram todos em vão, porque eles entraram na guerra com esse objetivo. E foi nesse contexto de insatisfação, de descontentamento, de raiva, de estresse, que surgiu o fascismo, um movimento liderado por Benito Mussolini, ex-combatente e ex-jornalista, que criticava tanto o governo italiano por ceder aos interesses externos, como também criticava muito o socialismo. Em 21, o Mussolini funda o Partido Nacional Fascista, PNF. Na Alemanha, houve grande insatisfação social em virtude das cláusulas do Contrato de Versalhes,
que além de culpar os alemães pela guerra, estabeleceu uma série de punições, como o pagamento de indenizações aos países vencedores do conflito. Esse contexto favoreceu o surgimento do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é o NSDAP. Em 1920, cujo principal líder, né, era o tão falado Adolf Hitler, ex-soldado austríaco. O programa do partido caracterizava-se pelo nacionalismo extremado e pelo ódio aos judeus, sobre a alegação de que eles teriam entregado a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Eles participaram da guerra e é como se os judeus fossem os culpados de terem entregado, de terem cedido, né, a Alemanha para os demais países. E aí vamos tentar entender essa ascensão desses partidos, né, e a consolidação desses partidos ao poder. Vamos começar pela Itália. Diferente da situação de países como Inglaterra, Alemanha e França, desde o século XIX, a Itália enfrentava grandes dificuldades para ampliar o seu processo de industrialização e crescimento econômico, principalmente em decorrência da sua tardia unificação territorial. E diga-se de passagem, só um parêntese, na Itália é muito comum você ter não diferentes tipos de italiano, né, de fonemas, de língua, etc., mas você tem dificuldade muitas das vezes para entender o italiano de algumas regiões, porque o país, né, tinha oriundos de cidades-estados, cidades independentes, que só vai se unificar no século XIX e passava por diversos problemas políticos, né, territoriais, etc. Vamos fechar essa aspas aí. Então, esses conflitos internos dificultaram muito a estabilização, a estabilidade política do país, né? Essa estabilização política, econômica, essa construção, né, que tentava por hora, mas nunca conseguia se fortalecer. E, em certa medida, né, isso tudo foi uma grande causa de impacto em sua política, na sua política imperialista. Nesse sentido, então, enquanto várias nações europeias possuíam colônias na África, na Ásia, que lhe garantiam, e na própria América, né, no caso da França ali com a Guiana, garantiram e podiam garantir desenvolvimento econômico. No início do século XX, a Itália vivia uma condição econômica menos favorável, marcada por problemas no crescimento econômico. Além disso, embora a Itália tenha se aliado à Tríplice Entente em 1915, a guerra gerou grandes gastos ao país e custou a vida de muitos soldados, ou seja, isso tornou ainda pior a crise que já estava existindo ali. Então, os italianos, né, muitos desses italianos, julgavam que a guerra havia sido praticamente em vão. Nós já estamos quebrados, ficamos mais quebrados ainda, né? E foi nesse contexto que surgiu o fascismo, né, um movimento composto por ex-soldados, sindicalistas e intelectuais que não só estavam insatisfeitos com o resultado da guerra, como também pretendiam conter o avanço do socialismo na Itália. E eu explico esse avanço, no episódio sobre a crise de 29. Então, se você tiver interesse, depois você escuta lá, que é muito bacana também o episódio. Com o crescimento do fascismo no país, em 21, foi fundado o Partido Nacional Fascista. E só para a gente lembrar, o que é fascismo? Né? Fascismo vem de fátio, né? Literalmente de feixo. Então é como se você juntasse vários feixos e amarrasse, unificando eles, né? A ideia de um contexto total, né? Pensar assim, vamos amarrar tudo. É um conjunto de pessoas individuais que, amarradas, formam um único feixo, formam uma unidade, diríamos assim. Então, ou seja, vamos continuar aí, fechando esse outro parênteses aí, o que a partir dos anos 22, né, 1922, já era uma organização política forte, né? Já tinha grandes adeptos, né? com aproximadamente 200 mil membros, né? Milícia própria, sindicato e organizações juvenis, etc. Ou seja, o Partido Nacional Fascista já estava muito grande, né? Com 200 mil membros, já é uma considerável quantidade de pessoas, né? E nesse contexto, no mesmo ano, né, o Partido Fascista reprimiu de forma violenta, né, com graves marcos históricos ali, violência, enfim, a uma greve que foi organizada por trabalhadores antifascistas, ou seja, que não gostavam desse regime fascista.
Então esse partido não só reprimiu, como também gerou uma polarização política dentro da Itália. E esse episódio fez com que o movimento ganhasse ainda mais espaço na política italiana, porque a partir daquele momento os fascistas resolveram, de fato, exigir o poder, ou seja, uma tomada de poder. E foi aí, gente, que no dia 28 de outubro de 22, milhares de militantes do Partido Fascista, vestidos com suas camisas negras, né, partiram de diversas regiões da Itália em direção a Roma, tomando cidades e edifícios públicos. O objetivo desses grupos era pressionar para que os fascistas alcançassem a liderança do governo. Diante desse cenário, né, o rei Vítor Emanuel III nomeou Benito Mussolini, né, como o primeiro-ministro da Itália. E esse foi o grande marco da chegada dos fascistas ao poder. E só para a gente lembrar, esse movimento que surgiu, gente de todos os lugares da Itália, né, vestidos de camisas pretas, os famosos camisas pretas ou as camisas negras, marca também historicamente o que aconteceu com Júlio César, né? Tem uma relação histórica isso, né? O que é os camisas pretas, né? Havia uma ideia de que ninguém poderia atravessar o Rio Negro, ou seja, não poderia entrar forças armadas, não poderia entrar um exército dentro de Roma. O único que fez isso foi Júlio César. Ele colocou para circular essas pessoas ali no Rio Negro, ali em volta de Roma. E Mussolini faz isso, né? Ele tenta mostrar esse movimento nostálgico de que a Itália poderia resgatar, eles poderiam resgatar toda a dimensão histórica, o glamour do Império Romano. E daí foi conhecida a famosa Marcha sobre Roma, que é essa estrutura que tem uma relação histórica com Júlio César. Então, Ave Júlio César se tornou Ave Mussolini, um cumprimento, né? Uma forma de cumprimentá-lo. Enfim. A partir daí, então, ao assumir o poder em 22, esses fascistas, né? Ou seja, o Partido Fascista, gradativamente estabeleceram seu projeto ideológico na Itália. Nos primeiros anos, destruíram governos locais, de orientação socialista, sindicatos, movimentos trabalhistas, ou também destruíram governos liberais que pretendiam, né, que tinham como pretensão, sobretudo, né, a valorização apenas da economia externa. Enfim, a ideia é fortalecer o Estado de maneira capitalista, é claro, e combater toda e qualquer orientação socialista. E para isso, o que eles fizeram? Prenderam os principais opositores do regime, fizeram presos políticos, né? O movimento operário antifascista também foi extremamente reprimido, a imprensa passou a ser censurada, e em 26 foram criadas várias leis e instituições com base nos ideais fascistas. Todos os partidos políticos foram extintos, exceto o Partido Fascista, e a repressão ampliou-se, atingindo parlamentares que se opunham ao projeto do governo. Durante esse processo de consolidação política do fascismo, a violência foi largamente empregada. Contudo, outras estratégias foram adotadas para garantir o apoio social ao regime, principalmente dos grupos que não eram vistos como uma ameaça. Pra vocês terem uma noção, o fascismo criou uma visão de mundo baseada na ideia de uma nova Itália. Olha o sentimento nostálgico, né, que eu acabei de mencionar mais uma vez, que superou as disputas políticas, os problemas sociais, as tradições e o conservadorismo. Essa idealização também diferencia, né, e defendia uma noção chamada de novo homem, né, quase um novo movimento antropocêntrico, né, ou seja, de que a população deveria ter novas atitudes em uma nova mentalidade. E isso é muito interessante, isso é um engendramento cultural, né, social, um engendramento de mentalidade que não só resgata movimentos históricos, como, por exemplo, o que nós chamamos de Império Romano, né, esse movimento nostálgico, como também do antropocentrismo, que também ocorre na Itália. Assim, o regime fascista iniciou um processo de reeducação para homens e mulheres
com o objetivo de determinar o papel de cada um e de cada grupo dentro da nova Itália. Quais eram os valores que deveriam ser colocados em prática, né? E eram valores extremamente conservadores, que cabia ao homem ocupar-se do trabalho e da guerra, as mulheres deveriam gerar filhos, cuidar da família, do lar, para garantir a reprodução e a manutenção da população. As crianças, né, os adolescentes, os jovens, né, ocupavam um papel de destaque nesse projeto ideológico do fascismo. Sabe por quê? Porque eles eram considerados o futuro da nova Itália. Por isso que o governo criou uma organização exclusiva para essas categorias sociais. A Opera Nazionale Baliza, ou seja, a ONB. O que seria isso? É uma função, né, que era a função de ensinar, doutrinar crianças e jovens com base nos valores fascistas. Em 27, né, quase à beira aí da quebra da Bolsa, né, o regime fascista promulgou a Carta del Lavoro, ou seja, a Carta de Louvor, um conjunto de leis que regulou as relações trabalhistas com base nas doutrinas corporativistas. Ou seja, de acordo com a legislação, a conciliação entre os interesses dos trabalhadores e os dos patrões seria tutelada pelo Estado, pois todas as divergências relacionadas ao trabalho deveriam ser superadas pelo bem da população italiana. Ou seja, tudo era concentrado no papel do Estado. O Estado era o regulador, o Estado era tudo, por isso um regime totalitário. Nessa concepção, o Estado, portanto, ele poderia intervir nos assuntos relacionados ao trabalho, à sociedade, sempre que fosse necessário para defender os interesses da nação, em nome do povo, em nome da Itália, em nome de tudo. Mussolini definiu o corporativismo italiano, né, da seguinte forma: tudo no Estado, tudo pelo Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. O Estado é total, ele é totalitário, pessoal. E é nesse contexto, nesse sentido, né, que o Mussolini forma esse Estado fascista total, né, um movimento único, né. Agora, em contraponto, nós temos a República de Weimar, né, ou Weimar, em 1918 a 33, na Alemanha, em contraponto à Itália, né, em contraponto à Itália. Em 1918, a situação da Alemanha era bastante delicada, porque, além do elevado número de soldados que foram mortos nas batalhas, havia escassez de mão de obra, de alimentos, ou seja, o processo de industrialização estava capengando, vamos dizer assim. E ainda que as mulheres tivessem ocupado os postos de trabalho para manter os níveis de produção agrícola e industrial no alto, a diminuição de mão de obra, sobretudo no campo, contribuiu para aumentar a fome. O sofrimento da população diante dos efeitos da guerra levou vários grupos políticos a pressionar o governo, pessoal, para que a Alemanha saísse do conflito. O processo de rendição foi liderado pelo chanceler Friedrich Ebert, que buscou realizar medidas sociais para diminuir o descontentamento da população, que não resultou em nada. Em novembro de 1918, a Liga Espartaquista, organização socialista e marxista liderada por Rosa Luxemburgo e Karl Langberneit, convocou os trabalhadores para tomar o poder em Berlim. E aí, o que aconteceu? Havia um grande receio, né, de ocorrer ali uma forma de um partido, de surgir a partir dali um partido comunista no poder e acabar com todos os meios de produção. Então, a partir daí, esse receio por parte de outros grupos políticos, né, de que ocorresse uma revolução de caráter socialista na Alemanha, por isso que o Partido Social Democrata exigiu a abdicação de Kaiser Guilherme II, o que possibilitou a proclamação de uma república na Alemanha e que deu início ao processo político chamado de Revolução Alemã, que vai durar de 18 a 19. No entanto, o regime republicano foi instaurado em um momento de intensa disputa política, de várias incertezas. O cenário, né, o socialismo que estava ali rondando a Europa, era uma ideologia expressiva no meio político, principalmente em virtude da atuação da Liga Espartaquista,
que continuou a mobilizar os trabalhadores em outros grupos. Em janeiro de 1919, a Liga Espartaquista promoveu várias manifestações contra o novo governo e pretendia realizar uma revolução socialista na Alemanha. Com o apoio do Ebert, o Frederic Ebert, o chanceler, os Freikorps, ou seja, grupos paramilitares criados em 1918, compostos por ex-soldados, reprimiram violentamente a Liga Espartaquista e assassinaram Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Não sei se pronuncia assim, os nomes alemães são complexos. Mas enfim, nos meses seguintes foi elaborada uma nova Constituição de caráter liberal e democrático, que garantia direitos civis, políticos e sociais à população, estabelecendo a República, então, de Weimar. Apesar disso, o cenário político era de grande instabilidade. A rendição alemã na guerra, os distintos protestos políticos e a ameaça socialista contribuíram com esse quadro. A situação se agravou em 1919 com a elaboração do Tratado de Versalhes, que penalizou enormemente a Alemanha. E foi exatamente nesse contexto, pessoal, que surgiu o nazismo por meio do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o NSDAP, fundado no estado da Baviera. No início da década de 20, o alcance das ideias nazistas ainda eram bem restrito comparado aos ideais socialistas, coisas muito pequenas, irrisórias praticamente. Só que em novembro de 23, houve uma tentativa de golpe de Estado por parte do Partido Nazista contra o governo da Baviera. Inspirados na marcha sobre Roma, Hitler e outros membros do partido reuniram-se em uma cervejaria em Munique, capital da Baviera, com a intenção de marchar até o palácio do governo para tomar o poder. O movimento, porém, foi rapidamente desmobilizado por tropas militares que eram leais ao governo. Esse episódio, chamado de Putsch de Munique, resultou na morte de vários nazistas e na prisão do Hitler, acusado de alta traição. A fracassada tentativa de golpe demonstrou que as ideias nazistas ainda não tinham grande apoio popular e político. Embora, e apesar de ter sido condenado a 5 anos de prisão pelos crimes de conspiração e traição, Hitler ficou preso apenas 9 meses, pois houve grande pressão política para que ele fosse libertado. Durante sua permanência na prisão, escreveu um livro intitulado Mein Kampf, Minha Luta, no qual reuniu suas ideias fundamentadas na crença da superioridade alemã e no antissemitismo, que tornaram a base da ideologia nazista. E dentro desse contexto, pessoal, o que é importante grifar, tanto após essa concepção estrutural, a ascensão e a consolidação do nazismo na Alemanha, após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha enfrentou graves problemas econômicos, os altos custos para manter as tropas no campo de batalha, a devastação humana e material provocada pelo conflito, assim como as punições impostas pelo Tratado de Versalhes, causaram um grande desequilíbrio econômico. Desse modo, a população foi fortemente afetada pelo desemprego, pela inflação, o que em 23 a inflação, para vocês terem uma noção, atingiu índices alarmantes, o que provocou o aumento no custo de vida. E se você estava desempregado, com custo de vida elevado, você entrava numa situação de pobreza, análoga aí à miséria. Contudo, medidas tomadas pelo governo e a ajuda financeira de alguns países, como os Estados Unidos e a Inglaterra, contribuíram para que a inflação fosse controlada nesse período. Só que com a crise de 29, essas ajudas que vinham aí dos Estados Unidos, da França e também da Inglaterra cessaram, e com isso o cenário econômico da Alemanha cai por terra e começa a entrar um colapso novamente. Então a economia alemã entra em um quadro de hiperinflação e recessão, o que ocasiona a partir daí um elevado índice de desemprego de novo. Essa conjuntura econômica causou grande descontentamento social, o que é óbvio e contribuiu para o discurso nazista ganhar força e uma dimensão maior de alcance dentro da Alemanha.
Os nazistas alegavam que os problemas sociais e econômicos eram fortemente dados ao povo semita, né? E também eram descorrentes da desordem do Estado liberal e propunham um governo forte, centralizador, para solucionar essa situação. Diga-se de passagem que, embora todo mundo ache que por isso, justamente por isso, por se tratar de uma desordem, né, por tratar o Estado liberal como desordem, por falar que os problemas, né, sociais e econômicos estavam prejudicando, na verdade, não é que eles estavam se opondo ao liberalismo, mas estavam propondo um novo modelo de Estado que não só reforça o capitalismo, mas, na verdade, o Estado começa a centralizar e intervir economicamente. Ou seja, a mão invisível, que é a economia, gerenciando a si própria e o próprio Estado e os movimentos do Estado, deixa de existir. E o Estado deixa de ser, a economia deixa de ter uma mão invisível para ter uma mão visível, que é o próprio Estado. E essa é a situação. Na eleição presidencial de 1932, Hitler tornou-se o candidato pelo Partido Nazista, que era então antigo NSDAP, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e conseguiu um expressivo número de votos. Mas o vencedor foi Paul von Hindenburg, militar veterano da Primeira Guerra Mundial. Embora não tenha sido eleito, Hitler tornou-se uma figura proeminente e, diante da grande pressão política, Hindenburg nomeou Hitler como o chanceler da Alemanha em 1933. Em fevereiro do mesmo ano, houve um incêndio na Reichstag, que seria o parlamento em alemão, né? Seria o parlamento alemão. Esse episódio foi utilizado estrategicamente pelo Partido Nazista para propagar a ideia de que a Alemanha enfrentava uma grande e grave ameaça comunista, e para disseminar o medo por todo o país, eles utilizam esse incêndio, que posteriormente foi dado a culpa ao Partido Nazista, né, por ter colocado fogo lá nesse lugar e para conseguir a partir daí ter vantagens políticas. Essas ações violentas, né, que ocorreram, né, organizadas pelas forças paramilitares nazistas, os famosos SS, né, divisões de assalto, e a SS, que é a tropa de proteção, contra os opositores políticos. A intensa propaganda nazista começou a partir daí a difundir a ideia de que Hitler seria o salvador da nação alemã. E aí, em março de 1933, foram marcadas eleições no parlamento, em meio a um estado de exceção no país, né? Todos esses fatores contribuíram para que o Partido Nazista conseguisse eleger muitos de seus candidatos para deputados e, a partir daí, se tornasse o partido majoritário no parlamento alemão. A nomeação de Hitler como chanceler e a grande vitória do Partido Nazista nas eleições foram um episódio fundamental para o início do governo nazista na Alemanha. Com a conquista do poder, teve início a repressão aos grupos considerados inimigos do nazismo, ou seja, todos aqueles que não eram a favor dos nazistas, como aconteceu, diga-se de passagem, na Itália, correto? E aí, gradativamente, comunistas, judeus, opositores políticos do regime, homossexuais, ciganos, testemunhas de Jeová e pessoas com deficiências foram perseguidos e enviados a campos de trabalho forçado, também chamado de campos de concentração, criados a partir de 1933. E diga-se de passagem que nesse primeiro estágio, em 1933, vão os presos políticos, que são contrários ao Estado, contrário a essa moção, esse movimento totalitário. Entre 1933 e 1935, o regime nazista proíbe os judeus de ocupar cargos públicos, restringe o número de alunos judeus nas escolas e nas universidades e também impede os judeus de exercerem algumas profissões, de atuar no cinema, no teatro. O aprofundamento da exclusão política e social dos judeus foi determinado pelas leis de Nuremberg, promulgadas em 1935. Esse conjunto de leis pôs em prática os ideais nazistas da exaltação da raça ariana e do antissemitismo, ao determinar que só seriam considerados cidadãos aqueles que tivessem ascendência alemã. Os judeus, segundo os nazistas, pertenciam a uma raça definida pelo nascimento e não por questões religiosas ou culturais.
E desse modo, todo indivíduo que nasce na Alemanha e tivesse avós judias e seu histórico familiar não seria considerado cidadão. Qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de referência genética, social e cultural com os judeus eram excluídos da cidadania alemã. Outra determinação das leis de Nuremberg foi a proibição dos casamentos e de relações afetivas entre judeus e não-judeus, sob a justificativa de que a união interracial promoveria a poluição da raça alemã. A partir de 1938, o antissemitismo se radicalizou na Alemanha. Em novembro desse ano, de 1938, um funcionário da embaixada alemã em Paris foi morto por um jovem judeu polonês. E os nazistas, em retaliação a esse acontecimento, massacraram milhares de judeus. No final, para vocês terem uma noção, da Segunda Guerra Mundial, foram contabilizados quase 6 milhões de mortes. Esse episódio ficou conhecido como a Noite dos Cristais. Além de milhares de judeus que foram presos, deportados para campos de concentração, houve grande número de mortos e a destruição de casas, lojas, empresas, sinagogas, enfim, tudo que tivesse relação com os judeus. Após a Noite dos Cristais e a morte desses milhares de judeus, novas leis antissemitas começaram a ser criadas e exigidas dentro do Estado alemão. Muitos judeus perderam suas propriedades, que foram confiscadas pelo governo nazista, isso em valores, em espécie, em todos os sentidos. Além disso, foram proibidos de frequentar escolas, perderam direitos de possuir automóveis, de ter dinheiros em contas bancárias, dinheiro de opções de ter acesso à música, a teatro, entrar em restaurantes, sentar em bancos públicos, frequentar parques municipais, enfim. Eles foram literalmente excluídos de toda a realidade da sociedade alemã. E agora, qual seria, entre aspas, a semelhança entre o fascismo e o nazismo? Diante de tudo isso que eu acabei de apresentar para vocês, é possível identificar algumas semelhanças entre o fascismo e o nazismo. Embora sejam ideologias diferentes, esses movimentos eles surgiram e disseminaram em um contexto de crise econômica e política, bem como de descrença de grupos sociais em relação ao liberalismo. Consequentemente, seus discursos foram marcados pelas severas críticas às ideias liberais e pela defesa da instauração de práticas autoritárias. Por isso, as duas ideologias são consideradas antiliberais. Mas isso não significa que eles sejam de esquerda, pelo contrário, eles são antiliberais porque eles não querem que a economia regule o Estado. Mas eles querem que o Estado seja forte o suficiente para valorizar o mercado interno, para que somente empresas relacionadas àquela ideologia e que promovam o bem-estar do Estado, o patriotismo, o nacionalismo, sejam levadas em consideração. Não se trata de um Estado assistencialista como pensa a esquerda, como pensa um Estado comunista. Não, é um Estado total, mas sem nenhum tipo de assistencialismo. O fascismo e o nazismo não aceitavam a existência de uma sociedade plural e democrática. Para ambos, era preciso acabar com as diferenças entre os indivíduos e os grupos sociais, pois elas dividiam a sociedade e enfraqueciam a nação. Por isso que, dessa forma, as ideologias preconizavam a ideia de um padrão comportamental. Todos os indivíduos, todos eles, deveriam pensar e agir da mesma maneira. Esse processo de massificação de uma sociedade atomizada, processo de ideologização, alienação desse processo cidadão, faz com que todos aqueles que não se adequassem deveriam ser eliminados. Para alcançar essa meta na política, o nazifascismo defendia a implantação de uma espécie de unipartidarismo, ou seja, só poderia existir um único partido político no país. Nesse caso, o Partido Fascista na Itália e o Partido Nazista na Alemanha. Outra semelhança era o culto ao líder.
Para os fascistas e os nazistas, respectivamente, Mussolini e Hitler tinham um papel fundamental no progresso, pois guiavam a nação. Quase uma ideia de antropomorfização, né? Dar características humanas a esse deus, a esse líder, etc. Em defesa dos seus ideais, fascistas e nazistas legitimavam a violência sob a alegação de que essa prática era necessária para fortalecer e proteger a nação. Para ambos, a nação estava acima das divergências e das particularidades sociais. Ou seja, eles não estavam preocupados com as particularidades de gênero, raciais, de direitos das pessoas com mobilidade reduzida. Não, isso deveria ser eliminado. A outra e última semelhança era a ideia do nacionalismo extremado. Era um conjunto intenso dessa possível nacionalização, desse patriotismo, né? A intensa valorização da nação foi um fator que contribuiu para que ambos movimentos, tanto os fascistas quanto os nazistas, defendessem ideias de militarismo e o expansionismo. A sociedade, portanto, deveria estar sempre preparada para a guerra, pois era necessário garantir os interesses da nação. O enaltecimento da pátria também estimulou a realização de ações militares com o objetivo de expandir territórios, dominando povos, áreas, para assegurar o desenvolvimento da nação. Desse modo, tanto os fascistas quanto os nazistas não respeitavam outros povos e nações. E, além disso, eles eram ideologicamente anticomunistas, pois ao defender o nacionalismo opunham-se fortemente ao comunismo. Por quê? O comunismo quer quebrar as fronteiras entre uma nação e outra. E tanto o nazismo quanto o fascismo quer reforçar as fronteiras, deixar claro que aquele povo é superior e os demais são inferiores. E a partir daí, então, ao defender esse nacionalismo, se opunham fortemente ao comunismo, né, argumentando que esse movimento desejava a internacionalização da classe operária, prevendo a união de todos os operários do mundo para lutar contra o capitalismo. Essa proposta era totalmente rejeitada pelos fascistas e nazistas, porque era vista como uma negação do nacionalismo. Eu não tenho que me atrelar ao outro proletariado de outro lugar do mundo. Nós temos que reforçar o nosso nacionalismo. E nós não podemos esquecer que quem encontra nesse discurso lugar, crença, força é a burguesia. A burguesia financia isso. É a burguesia que, em certa medida, contribui para todo esse contexto, né? Enfim, na década de 40, especialistas da área de ciências humanas criaram um conceito de totalitarismo para definir regimes autoritários. Um desses é a Hannah Arendt, né? Como o fascismo e o nazismo, que em um Estado buscava controlar o máximo possível a sociedade. A ideia de massificar, né? Tornar todo mundo pensando, agindo da mesma maneira, do mesmo modo. De acordo com essa teoria, nesses regimes políticos, as sociedades são manipuladas pela propaganda, além de serem altamente reprimidas pelo Estado, ou seja, não tem escolha nem atuação nas decisões políticas. Quem manda é o Estado, pois estão submetidas a um regime autoritário. Essa perspectiva foi utilizada nas décadas seguintes para analisar alguns regimes políticos que praticaram métodos semelhantes aos do fascismo e do nazismo. Consequentemente, muitas análises históricas adotaram a ideia de que as sociedades tiveram poucas ou nenhuma participação nos chamados regimes totalitários. Estudos mais recentes também apontam, pessoal, que existe uma espécie de questionamento no uso do conceito de totalitarismo, porque cada vez mais os historiadores procuram analisar o papel das sociedades em regimes autoritários. Essa perspectiva não nega, em hipótese alguma, o uso de propaganda, da violência como forma de controle social. Contudo, tenta compreender até que ponto as sociedades aceitaram essas práticas por meio da formação de um consenso e de consentimento. Tanto o fascismo quanto o nazismo atenderam aos anseios de grande parcela
da sociedade ao promover práticas que correspondiam aos interesses materiais e simbólicos das sociedades italianas e alemã na sociedade de 1920, como garantia de emprego, a valorização da nação, o resgate da economia, enfim. Com base em tudo isso, né, no acordo dessa maioria dessas pessoas, dessa sociedade, elas não questionaram, né, as atrocidades praticadas, porque elas estavam cegas diante dessa grande promoção do desenvolvimento econômico, enfim, por outros aspectos. Por isso, quando nós procuramos compreender os regimes, como o fascismo e o nazismo, é necessário que nós também consigamos nos atentar para o uso do conceito de totalitarismo, porque ele apresenta limites e dificuldades para a análise histórica, sobretudo porque não destaca o papel das sociedades em regimes autoritários, não destaca ao mesmo tempo a participação direta do povo nesse regime, mas também o povo também é co-participante de um conjunto de atrocidades que ali ocorriam, né? Os principais métodos utilizados pela propaganda eram cartazes com imagens e mensagens de efeito, fotografias oficiais de eventos considerados importantes, notícias de jornais, cartilhas que eram distribuídas nas escolas e filmes produzidos por diretores contratados pelo Estado. Havia, portanto, uma máquina de propaganda patrocinada pelo Estado que difundia diariamente o fascismo e o nazismo para a população. Assim como no fascismo, as crianças e os jovens ocupavam um papel de destaque na propaganda, na propaganda nazista, eram considerados grupos que garantiriam a manutenção das ideias no futuro, além de serem categorias sociais em formação, pois o caráter e o comportamento poderiam ser mais facilmente moldados de acordo com os interesses do regime. A infância, ela era colocada ali como um meio de manutenção, um meio para alimentar, legitimar esses governos, né? Enfim, para a gente concluir esse episódio, a Primeira Guerra Mundial provocou profundas transformações de ordem política, social e econômica na Europa. Nesse contexto, a Itália, a Alemanha foram extremamente afetadas, o que levou o liberalismo a se tornar cada vez mais desacreditado por grande parte dessas sociedades. Foi nesse período de crise, nesse período de instabilidade política, econômica e social que o fascismo e o nazismo, ideologias que não só se caracterizavam pelo antiliberalismo e anticomunismo, como também propunham soluções baseadas no autoritarismo e na violência, chegassem ao poder. Esses movimentos políticos, iniciados principalmente por ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, descontentes com os rumos dos conflitos e com como o país estava indo, né, entre os quais Mussolini e Hitler surgiram como líderes, né, e defendiam um nacionalismo extremado, defendendo o patriotismo, ideais esses, né, muito militarizados. Embora haja muita semelhança entre o fascismo e o nazismo, embora haja muitas questões ali que são pontuais, é importante destacar que essas ideologias são diferentes. São estruturas diferentes, ideológicas, que partilham de um mesmo regime político, que é o totalitarismo. Porque enquanto o fascismo defendia o corporativismo, o nazismo acreditava em uma teoria da raça pura. E apesar das práticas violentas e repressoras utilizadas por esses regimes, tanto o nazismo quanto o fascismo tiveram amplo apoio social, pois conseguiram estabelecer relações com grande parcela da sociedade, chegando até as camadas mais populares, por meio da formação de um consenso e de um consentimento às suas ações. E foi desta maneira que esses governos atenderam os interesses da maioria da população, porém, renegaram direitos e reprimiram outros grupos sociais. Eu deixo uma indicação para vocês aqui de um livro, Isto é um Homem, do Primo Levi, um livro extraordinário de literatura que o Primo Levi, um sobrevivente dos campos de concentração, descreve com muita riqueza de detalhes as grandes desventuras, desprazeres que ele teve que viver e se sujeitar nos campos de concentração. É uma leitura extremamente pertinente e válida. Um outro livro interessante
sobre o fantasma do Holocausto. São cartas, né, que foram trocadas por famílias ali dentre o período do Holocausto, que é o período da morte desses judeus. E é isso. Encerro o nosso episódio aqui, denso, complexo. Deixo o convite para me seguirem nas redes sociais, para conhecer um pouco mais do meu trabalho em hrtreinamentos.com. Tchau e obrigado.